Nesse vídeo a gente vai falar de dois produtos, o substrato e a terra vegetal. Ambos têm a mesma função. Mas a gente sempre gosta de falar de dois produtos no mesmo vídeo para realçar as diferenças entre eles. Eu acho que isso ajuda um pouco na compreensão. Tá? Bom, eu vou falar aqui um pouco do substrato flores e folhagens e a terra vegetal. A terra vegetal, nós também fabricamos a terra vegetal, nós vamos estar comentando aqui dela, né? Você vê que já aqui nós temos o substrato, aqui a terra vegetal. Aqui a gente já percebe uma diferença de tonalidade entre elas, né? No nosso caso, eu quero deixar bem claro que essa terra vegetal que nós fabricamos, a gente iniciou a fabricação há menos tempo, né? A gente é fabricante mais tradicional do substrato. Então, o substrato, como a gente tem a origem dele, é a tecnologia voltada para profissionais, produtores de planta e flores, então a gente adota um pouco desse conhecimento que a gente acumulou para fabricar terra vegetal. Não quer dizer que toda a terra vegetal que você vai encontrar no mercado tem essa característica, né? Então, aqui é só um exemplo para a gente poder realçar a diferença entre substrato e terra vegetal. Bom, aqui você já vê de antemão, como eu já tinha comentado, a diferença na tonalidade do material, por causa da sua origem, né? Então, na terra vegetal, como o próprio nome diz, aqui ele vai fonte mineral, né? Fonte mineral não é renovável. Então, aqui é uma parte da fonte mineral onde a gente acrescenta a nossa matéria-prima, que é uma fração orgânica, para deixar a terra mais, que os agrônomos chamam de friável, né? Então, ele fica mais, você pega com a mão, você aperta e ele solta, né? Não fica com aquela plasticidade e com ele não emoldura, né? Então você aperta e solta, ele não forma um torrão que você vai ter muita dificuldade de desmanchar depois. Isso acontece muito com a terra sem matéria orgânica. Então, aqui reproduz o que a natureza leva muitos anos para produzir, que é aquele solo de mata, né? Então vai caindo, vai havendo deposição de folhas das árvores, das plantas que ali compõem aquela mata, aquele fragmento florestal, forma aquela serrapilheira e aí reproduz essa terra. Então você vai lá, você cava um pouquinho da terra da mata, o que você encontra ali? Uma mistura entre a fração mineral, né, que foi formada aquele solo, aquela terra, junto com a deposição ali que vai se dando da matéria orgânica e vai formando humus e aí deixa essa terra com essa condição friável, que é essa característica aqui. Isso na nossa terra vegetal, né? É óbvio que muitas vezes você vai no mercado, você vai encontrar alguns fabricantes que colocam uma terra com quase nada de matéria orgânica, então ele não vai ficar com essa parte friável. Isso é muito importante, que a terra tenha essa característica para que as plantas possam desenvolver. Na nossa marca aqui, na nossa terra vegetal, você vai encontrar essa característica. Bom, o substrato, ele já tem uma característica um pouco melhor em relação a essa nossa terra, né? Se você pegar assim o substrato, ele vai ter aqui uma composição dele só fração orgânica. Então, aqui ele vai ter uma densidade muito menor, porque a fração mineral, quando você mistura argila e areia, é muito pesado. Então, você vai ter pouca macroporo nesse substrato, que é a terra vegetal. Nesse substrato aqui, que é um substrato já profissional, aqui você vai ter uma condição de macro e microporo bem mais equilibrada. Então, quando você vai plantar numa terra vegetal, a planta, e vai plantar a mesma planta num substrato, muito provavelmente a planta no substrato vai se desenvolver mais rápido, porque a raiz aqui vai ter um ambiente muito mais equilibrado para se desenvolver em relação à terra vegetal. Tá certo? Bom, eu vou aqui mostrar para vocês, realçando essa diferença, em relação à densidade. Então, eu vou colocar aqui um volume conhecido, né, da terra vegetal. E vamos pesar esse volume conhecido da terra vegetal. Aqui nós temos, né, 250 ml, um volume conhecido, e vamos pesar. Né? Bom, aqui, obviamente, dependendo muito da umidade, aqui tem uma terra com umidade
baixa, uma unidade bem adequada, e aqui vocês vão ver aqui o peso que ela tem. Agora nós vamos fazer o mesmo com o substrato, né? Vamos lá. Então, nós vamos colocar o mesmo volume. Aqui o volume conhecido, né? E vamos pesar. Então aqui você já vê a diferença, né? Aparentemente é uma unidade muito próxima e a diferença de peso, isso já demonstra um pouco a diferença entre ambos, né? Então, quando tem a fração orgânica em maior volume, a composição é praticamente 100% orgânica, como a parte orgânica sempre é mais leve em relação à fração mineral, certo? Bom, outro detalhe importante também que eu gostaria de mostrar como a gente, na nossa terra vegetal, embora tenha uma fração mineral, né, presente aqui, é uma fonte não renovável, né, mas para ser chamado de terra, é óbvio que a gente tem que colocar essa fração mineral, porque ele não é um substrato. O substrato ele já tem que ter uma característica, ele tem que dar garantia, eu preciso dar garantias ao consumidor em relação a questões como condutividade elétrica, isso nós já vimos em outro vídeo, né? A gente fala um pouco do que é a condutividade elétrica, era sempre importante, quem tiver a curiosidade de saber aprofundar um pouco o conhecimento, assistir esse outro vídeo onde a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre o substrato. Então aqui a gente dá garantia de pH, de condutividade elétrica, já a terra vegetal não, a terra vegetal não tem essa necessidade de dar essa garantia. Então você está comprando, adquirindo um produto que dá muito mais segurança para você consumidor. Então vamos lá, eu vou colocar aqui em relação à nossa, mostrando aqui que ambos têm uma boa drenagem, né? E isso vai ajudar muito, ó, tem uma boa penetração. Você pode, caso você não tenha adquirido a nossa terra vegetal, seja uma terra vegetal de outra marca, é sempre importante você ver se esse material, se esse produto ele tem uma boa drenagem, né? Então, o que é isso? É quando você aplica água, olha só. Se você observar bem, o substrato ele já tem aqui uma drenagem bem mais visível, né? Em relação à terra vegetal, só por conta dessa fração mineral, que é argila e mesmo tendo um pouco de areia aqui, ela já segura um pouco mais a água, já a lixiviação, a infiltração dela já reduz a velocidade de infiltração em relação ao substrato. Então aqui você já vê. E tem outra questão importante também de ambas, é que aqui você tem, além de uma boa drenagem no substrato, você tem uma boa retenção de água. Então é importante, o substrato é isso, é essa relação entre retenção de água e drenagem é que vai te dar a melhor garantia em relação ao substrato, diferente da terra vegetal. Terra vegetal, muitas vezes essa fração mineral, dependendo do volume que você mistura aqui com a fração orgânica, você pode diminuir essa boa relação, essa relação ideal para o desenvolvimento da sua planta. Então é isso. Sempre eu digo para vocês, chegue no mercado, dê preferência ao substrato flores e folhagem, que ele é genérico, ele é feito, ele vai te dar uma certeza que a sua planta vai desenvolver bem. Não encontrando substrato, aí você adquire a terra vegetal, de preferência uma terra vegetal com procedência, com credibilidade e de um fabricante que já tenha um conhecimento, know-how para produzir essa terra vegetal. Tá? Outra coisa importante também é em relação ao volume de ambas. Então, muitas vezes você vai chegar numa loja, você vai encontrar um saco de terra vegetal 10 kg e um saco de substrato 5 kg. Ou um saco de terra vegetal 2 kg ou um saco de substrato 2 kg. Então você vai ver a diferença de preço. Até o substrato está mais caro, tá? Eu vou preferir ir na terra vegetal mesmo, que terra vegetal vai dar. Só que você tem que ver o rendimento. Então, é na densidade que você vê o rendimento. Então, muitas vezes, um saco de terra, dependendo da terra vegetal, você vai ter um rendimento que é metade do rendimento do substrato. Então, isso também é uma característica importante
para na hora que você fazer essa escolha entre substrato e terra vegetal. É isso aí. Próximo a gente vai conversar um pouco mais sobre, detalhar um pouco mais essas características, diferenças, nuances entre cada um, para você tomar a melhor decisão na compra.